Olá pessoas, olá você aí do outro lado da tela, eu sou Laura Zaka e esse é o canal Luna Solis, um canal de entretenimento que vai falar de filmes, séries, livros e outros assuntos da cultura pop. No vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre a quarta e última temporada de Castlevania, isso logo depois da vinheta. Lembrando que esse vídeo vai ter spoilers, então se você ainda não assistiu, vai lá na Netflix, assiste e depois volta aqui. Antes de falarmos um pouco da quarta temporada, vamos recapitular o que aconteceu antes. A primeira temporada é basicamente formada por 4 episódios introdutórios que vai introduzir ali os personagens centrais. O primeiro episódio é sobre o Drácula, introduzindo como ele se tornou esse vilão. Ele havia se apaixonado por uma mulher que estava estudando medicina e pediu ajuda dele, que é a Lisa Tepes. Eventualmente esses dois acabam ali se separando por um tempo. A Lisa Tepes acaba chamando a atenção da igreja, que acha que ela é uma bruxa e que todos esses procedimentos medicinais avançados que ela tem é na verdade magia. Eles então acusam ela de bruxaria e ela é queimada viva em praça pública. O Drácula fica sabendo disso, fica possesso e ele decide que vai exterminar a humanidade. No segundo episódio somos apresentados ao Trevor Belmont. Nós ficamos sabendo que a família dele é um clã de caçadores de monstros e que ele é o último sobrevivente desse clã, porque a igreja também exterminou o clã dele achando que estavam ali associados à bruxaria. E ele tá ali na sua depressão, muito bêbado, nômade e tudo mais. Ele acaba indo para uma cidade que é Targosvich, que é por acaso a cidade onde Lisa Tepes foi morta. Ele acaba ali ajudando os aldeões a combater as criaturas da noite usando ali os conhecimentos da família dele. E ele acaba chamando a atenção de um clã de oradores. Os oradores são viajantes que viajam de cidade em cidade transmitindo conhecimentos oralmente. Por isso, oradores. No terceiro episódio, o líder desses oradores diz que o neto dele tá perdido na cidade, porque ele havia iniciado uma busca por causa de uma profecia que dizia algo sobre um salvador. O Belmont concorda em ajudar e vai atrás. Ele acaba ali indo para debaixo da igreja e ele vê que muito lhe parece com o castelo do Drácula. E ele acaba ali duelando com uma criatura ali e acaba, por acaso, despetrificando o tal do neto do orador, que na verdade não era neto coisa de cima nenhuma, era uma neta, ou seja, uma oradora. Só que ela não era uma oradora qualquer, ela era uma maga. E aí a gente conhece a Saifa Belnades. A Saifa diz pro Belmont que ela tá atrás de um salvador por causa de uma profecia que dizia que esse salvador iria ali aniquilar o Drácula, que ele era o único capaz de fazer isso. E então, no último episódio, nós temos essa aventura da Saifa e do Trevor em busca desse salvador, que acaba se revelando o Adrian Tepes, que era um Dumper, filho de um vampiro com um humano. E não qualquer vampiro, ele era o filho do Drácula com a tal da Lisa Tepes, lembra? Ele acaba se auto-intitulando de Alucard porque ele é contra todos os princípios do pai, e Alucard é Drácula ao contrário. Acaba ali a temporada com esses três prometendo ir atrás do Drácula. Então nós temos a segunda temporada, que é toda essa empreitada que vai culminar na morte do Drácula. O Belmont decide que eles precisam ir para casa dele, porque embaixo da casa dele, por mais que a casa dele tenha sido queimada, embaixo tinha uma biblioteca que ainda está intacta e que poderia ter conhecimentos para aniquilar o Drácula. Enquanto isso, na corte do Drácula, tá tendo maior zona ali. Lembra que o Drácula queria exterminar a humanidade? Então, ele precisa também dos apoios dos vampiros. Então ele diz para os vampiros que, na verdade, ele vai exterminar a maior parte da população e o que restar dela vai viver em currais. E aí, os vampiros aceitam a ideia dele. Só que a corte começa a ficar um pouco preocupada porque o Drácula, ele tá começando a ficar paranoico, ele começa a se isolar e eles mal têm o que se alimentar no próprio castelo do Drácula. Então eles começam a se preocupar. E tudo piora com a chegada da Carmila de Estíria. A Carmila, ela havia lidado com o que ela chama de velhos idiotas e loucos. Ela se depara com o Drácula e percebe que ele é exatamente isso, a personificação dessas 3 características que ela odeia. A Carmila, ela quer colocar os humanos em currais, que é, teoricamente, o plano que o Drácula diz que vai fazer. Só que ela percebe que não é isso e que o Drácula vai exterminar geral e, portanto, os vampiros vão acabar sofrendo com isso também. O Drácula, ele conta com a ajuda de 2 humanos que são mestres de forjas, que é o Isaac e o Hector. O Isaac, ele sabe do plano verdadeiro do Drácula e ele tá de boaças com isso. Ele acha que os humanos merecem sofrer mesmo e tudo bem se ele morrer no processo. O Hector, por sua vez, ele acredita no plano em que o Drácula vai exterminar boa parte da população, mas que vai colocar o que restar em currais. E ele acha que ele tá protegido e que ele vai ser um desses humanos que vai sobreviver a esse extermínio. A Carmila, ela percebe que o Drácula não tem as intenções que ele diz ter e ela decide que vai exterminar o Drácula. Mas para isso ela precisa levar o castelo do Drácula até Brayla, porque ela já tinha posicionado o seu exército lá dentro e se infiltrado
fechado na cidade. Mas para isso ela precisa convencer o Drácula a mover o castelo. Com isso, ela acaba convencendo o Hector a se juntar a ela, quando ela convence o Hector de que o Drácula tá mentindo pra ele e que ele eventualmente vai morrer. Mas lembra que eu disse que a Sypha, o Belmont e o Alucard foram atrás de conhecimento? Então eles conseguiram esse conhecimento. A Sypha, que é uma maga, ela achou um feitiço que consegue teleportar o castelo do Drácula pra onde ela quer. Ela então usa esse feitiço e o castelo que tava lá em Brela, ou seja, o plano da Camila tava dando certo, ele é teleportado. E ele é teleportado pra literalmente em cima da casa dos Belmont. Infelizmente, ela acaba ali danificando o sistema que faz esse teleporte funcionar e o Drácula não consegue mais mover o castelo. E então o castelo é colocado no lugar em que eles querem, eles entram no castelo, vão exterminando várias criaturas noturnas e eventualmente o Alucard mata o Drácula. A terceira temporada é um grande e agora, né? O Drácula morreu e agora? A Sypha e o Trevor decidem viajar e explorar suas novas aventuras. Eles vão ao longo do caminho lidando com várias criaturas noturnas. Eventualmente eles encontram uma cidade que é Lindenfeld e eles acham muito suspeito. Lá eles acham uma seita que quer ressuscitar o Drácula. O arco deles não termina muito bem. Eles conseguem impedir que o Drácula ressuscite. No entanto, eles não conseguem salvar os aldeões da cidade nesse processo. Eles acabam descobrindo que uma das pessoas que eles estavam ajudando, na verdade, era um assassino de crianças. Então eles saem bem desapontados de lá. Enquanto isso, o Alucard, ele havia decidido ficar na casa da família dele, ou seja, no Castelo Drácula, porque lá tinha muito conhecimento e não podíamos cair nas mãos erradas. E ao mesmo tempo que ele fica no castelo, ele também vira um guardião também da casa Belmont e dos conhecimentos do clã Belmont. Só que ele acaba entrando em uma profunda depressão porque, afinal de contas, ele matou o pai dele e ele cometeu patricídio. As coisas melhoram um pouco pra ele quando ele conhece dois irmãos que estão atrás de conhecimentos para matar vampiros. Eventualmente, o Alucard ele é traído e ele acaba empalando essas duas pessoas para servir como aviso e impedir que outros se aproximem do local. Em paralelo a isso, nós temos a trama da Carmilla e do Isaac. O Drácula havia conseguido salvar o Isaac antes dele ser morto. E o Isaac, ele percebeu que havia sido traído pelo Hector e pela Carmilla. Então ele tá atrás de vingança. Ele vai ali ao longo do caminho conseguindo o seu exército, só que ainda não tinha conseguido o poder o suficiente. Até que ele se depara com uma cidade, ele salva a cidade lá de um louco. Ele consegue o exército dele, ele transforma aqueles que sobraram em parte do exército de criaturas noturnas e assim termina a trama dele nessa temporada. O Hector, ele havia sido feito prisioneiro pela Carmilla. A Carmilla leva ele para Estíria, que é onde ela governa junto com outras 3 vampiras. Nós temos então o reino de Estíria, que é governado por 4 rainhas vampiras. A Carmilla é a grande líder, ela faz os planos. Depois nós temos a Leonor, que é a diplomata do grupo. Nós temos a Striga, que é a guerreira do grupo, que lidera os exércitos. E nós temos a Morana, que é a que lida com toda a logística do castelo e do reino. A Leonor acaba ficando responsável por trazer o Hector pro lado dela e acaba ali enganando o Hector e traindo ele. E assim termina essa temporada. E aí nós temos, é claro, a nossa 4ª temporada, que é literalmente ali o grande finale de tudo. O que vai acontecer com Estíria? Isaac vai conseguir a sua vingança? Sypha e Belmont e Alucard, eles vão ali se reunir novamente? O Alucard vai sair da depressão dele? O que vai ser desses personagens? Bom, como a gente disse ali, a Sypha e o Belmont, eles terminaram bem depressivos com o resultado da última batalha deles. Eles continuam a jornada deles ali, matando criaturas noturnas que eles encontram. Só que eles estão cansados disso, porque eles estão apenas reagindo às situações que estão em volta deles. E eles não estão mais decidindo por eles mesmos o que fazer, apenas reagindo. E em várias dessas batalhas que eles vão enfrentando, eles acabam lidando com pessoas querendo ressuscitar o Drácula. O próprio Belmont fica muito possesso, porque ele fala: eu levei muito tempo pra aniquilar o Drácula e agora eu vou levar o resto da minha vida impedindo pessoas de ressuscitá-lo. Ou seja, eles não estão mais curtindo essa vida deles. O Alucard, ele entrou novamente em uma longa depressão ali. Ele estava muito parecido com o Belmont lá da primeira temporada. E ele, quando ele percebe isso, né, ele próprio decide fazer alguma coisa a respeito. Ele ali recebe um pedido de ajuda de uma cidade que está sendo atacada por vampiros e ele resolve finalmente ali ajudar para ver se ele sai dessa depressão que ele tá. Lá nessa cidade ele vai encontrar o Saint Germain, que é um personagem que a gente já havia conhecido na terceira temporada, lá naquela cidade em que queriam ressuscitar o Drácula. Ele havia ali encontrado e lutado ao lado da Sypha e do Belmont. E no meio desse processo ele acabou ali abrindo o corredor infinito para achar a esposa dele. E a gente pensou, né, que a gente não ia mais ver esse personagem, mas o fato do Alucard encontrar ele ali significa que ele não
teve ali sucesso nessa missão de resgatar a amada dele. Em paralelo a isso, nós vamos pra Estíria, né? A Carmila e a Leonor estão no palácio, a Leonor tá ali vigiando o Hector e as ações dele, e a Carmila tá lá, fazendo planos. A Carmila tá cada vez mais obsessiva por poder e ela tá literalmente enlouquecendo por causa disso. A Leonor tá se sentindo ali excluída dos novos planos, porque ela é a diplomata do grupo e o jeito que as coisas estão tomando forma, a diplomacia não vai ser mais útil. E o Hector tá aprontando, ele tá colocando umas pedras ali muito suspeitas pelos corredores do castelo e nós não sabemos o que ele quer ou o que ele está planejando, mas sabemos que ele tá se comunicando com alguém por um espelho. E o Isaac, ele continua lá naquela cidade que ele resgatou. Ele resolve enterrar os corpos e reconstruir a cidade. E ele tá ali refletindo se a vingança é realmente o que ele quer. Ele tá se sentindo útil por reconstruir a cidade, então ele tá repensando os seus planos ali. Então, nós vamos num vampiro muito antigo da corte do Drácula, que quer ressuscitar o Drácula. E ele vai lá pra Targosvich. Lembra aquela cidade em que a Lisa Tepes foi morta? Então ele vai pra lá. E lá ele pretende achar um espelho que consiga teleportar ele para dentro do castelo do Drácula, para ele realizar ali os seus planos malignos. Todas as pistas da Saifa e do Belmont acabam levando eles de volta para essa cidade e lá eles confrontam parte do exército desse vampiro. Eventualmente todos esses arcos eles vão colidir em algum momento. O Isaac ele realmente vai atrás de vingança, mas ele acaba poupando ali o Hector e a Leonor a pedido do Hector, mas ele acha que a Carmila é um grande problema, então a Carmila precisa ser eliminada. E o Isaac ele decide que na verdade ele só quer usar o exército dele para o bem. E aí o Hector conta pro Isaac que ele estava planejando ressuscitar o Drácula com esse tal vampiro lá que ele fez contato lá em Targosvich. E aí o Isaac fala, não cara, tá de boa, beleza, fica aí na tua. E assim meio que termina esse negócio. Enquanto isso, a Striga e a Morana, que não estavam no castelo, mas visitando ali outras áreas do território delas, elas acabam desistindo de todo esse plano, porque elas percebem que esses planos da Carmila vai acabar separando as duas. Elas acabam preferindo ali ficar juntas do que ficar eternamente uma batalha sem fim contra os humanos. Enquanto isso, né, o Alucard, que tava ali com os aldeões, ele vê que eles estão muito expostos e então ele, sendo convencido pelo Saint Germain, ele leva esses aldeões pro castelo dele, onde eles acham que vão estar mais protegidos contra esses vampiros. Esses vampiros, eles na verdade são liderados por aquele vampiro lá de Targosvich e eles acabam ali invadindo o castelo do Alucard. Aquele vampiro antigo lá de Targosvich, ele acaba conseguindo ir para o castelo do Alucard através de um espelho e a Saifa e o Belmont acabam conseguindo atravessar esse espelho. E aí nós temos a melhor cena de luta da série, que é quando esses três, o Alucard, o Belmont e a Saifa se reúnem. E gente, a cara que o Alucard tem quando ele reencontra os amigos é o melhor. Ele nem vê eles, ele só vê tipo o fogo da Saifa vindo e a corrente do Alucard, e ele já percebe que eles se reuniram. A sincronia de batalha deles é muito foda. Há um momento ali em que cada um meio que fica preso em uma batalha em que eles não conseguem vencer. Então, ao invés deles tipo duelar com o seu oponente, o Belmont luta com o oponente da Saifa, a Saifa liberta o Alucard lida com o oponente do Belmont. Tamanha é a sincronia deles. Quando a batalha contra as criaturas desse vampiro maluco que quer ressuscitar o Drácula termina, eles vão atrás do Saint Germain. O Saint Germain, ele queria tirar o Drácula e a Lisa Tepes do inferno para colocar eles dentro de um corpo que seria hermafrodita, para que ele conseguisse controlar o corredor infinito e libertar a amada dele. Mal sabia ele que ele estava sendo manipulado por esse vampiro antigo que na verdade acaba se revelando a própria morte. Sim, a entidade, a morte. Quando ele percebe que ele estava sendo manipulado, ele para o plano dele, o Saint Germain, mas ele acaba ali em algum momento morrendo. O Belmont, ele acaba tendo que lidar com a morte sozinho e ele é quase morto nessa batalha. Todo mundo acredita que ele havia morrido e assim meio que termina a grande batalha com a suposta morte do Belmont. No final ali, o Alucard ele decide reconstruir uma aldeia ao redor do castelo para transmitir os seus conhecimentos e tudo mais. A Saifa revela que tá grávida do Belmont e que ela vai atrás dos oradores. E o Alucard pede para ela ficar, que eles podem construir uma coisa legal juntos ali na aldeia. Quando tudo parece estar caminhando pro final e a aceitação da morte do Belmont, o Belmont aparece vivaço, meio acabado, mas vivo. Ou seja, termina tudo bem para os nossos três queridos protagonistas que lutaram tanto durante tantas temporadas. E eu acho que isso é uma das melhores coisas que aconteceu. E aí nós pensamos que finalmente temos um final, quando na verdade nós temos uma grande surpresa, que é o Drácula e a Lisa Tepes vivos. Eles haviam conseguido escapar do inferno. E o melhor é que
Eles estão com sangue nos olhos querendo vingança. A Lisa Tepes fala pro Drácula, tipo, não vamos voltar pro castelo. Vamos deixar o Alucard lá, deixa ele ter esse encerramento, deixa ele viver a vida dele. E aí eles decidem ir pra Londres, o que é ótimo, né? O encerramento de todos os arcos foi muito bom. A gente tem ali o final perfeito por aquele trio que lutou tanto, que passou por vários períodos até de depressão, cada um deles. Nós temos ali o fim da Leonor, que ela acaba decidindo que ela não é mais útil para esse mundo, que o tempo dela acabou. Nós temos ali a Carmilla sendo destruída e nós temos a Striga e a Morana tendo um final feliz, o que é legal, né? Um casal LGBT tendo um final feliz. O Isaac decidindo que vingança não leva a lugar nenhum. E o Hector, ele decide escrever, gente. Ele decidiu escrever um livro, e é isso. E o legal, né, que por mais que tenham fechado os arcos, eles ainda deixam aberto pra ter não uma continuação desses episódios, mas uma abertura para um possível universo ali de Castlevania. Já que a Sypha e o Belmont, eles vão ter um filho, ou seja, vai dar continuidade para a linhagem Belmont. O Alucard, ele é meio que ali um imortal, então ele vai continuar existindo nesse universo. E o Drácula tá solto, então, tipo assim, em algum momento ele pode muito bem enlouquecer de novo, não é mesmo? Acho que eu aqui falei de todos os pontos, né? E eu gostei bastante, tipo, nossa, eu acho que desde a terceira temporada eu tô esperando o Alucard, o Belmont e a Sypha se reunirem. E eles se reunirem foi muito bom, foi perfeito, foi a melhor cena de luta que eu vi, no sincronismo, as cenas de batalha estão ótimas, muito boas. Sério, a animação de Castlevania sempre foi muito boa, mas, nossa, na quarta temporada parecia que tava lindo, tava tudo lindo. Então é isso, se você gostou, assina o canal, curte o vídeo, compartilha com os amigos e tchau, tchau.